Cara, derrota do Palmeiras aí, mas não acabou, tá? Não acabou o campeonato hoje. Nós não acabamos nem o primeiro turno ainda, estamos só na metade do primeiro turno. Então, muita calma nessa hora, tá? Muita calma nessa hora. Passamos da metade do primeiro turno. Mas o Serdã falou aí, o Serdã não gostou da derrota não, hein? Soltou os cachorros também, põe o Serdã aí. E aí, porcada? Rapaziada, sem muita balela, velho. Mais uma derrota irritante, né, mano? Pelo amor de Deus. Então também nem dá pra ficar caçando muito assunto pra querer falar, entendeu, cara? Pô, duas falhas grotescas, né? Logo no início do jogo, os caras entrando ligado no 380, não era nem no 220, e a gente ligado daquele 110, quando cai uma fase, entendeu? Que a lâmpada fica amarelinha, você é maluco, velho. Não dá, cara. Não dá pra gente disputar uma partida de liderança do Campeonato Brasileiro, o estádio dos caras lotado, com o ambiente que eles fizeram, e a gente achar que ia dominar a partida, entendeu, cara? Foda, mano. Atitude, mano. É atitude, velho. É atitude. Não gostei da escalação também inicial, entendeu? A gente nunca jogou com essa formação aí, sabe? A gente deixou muito exposto, já que a gente não tinha os nossos dois zagueiros, a gente acabou deixando os zagueiros expostos pra caralho, você entendeu? Então, sei lá, mano, não tem nem muito o que falar, mano. Hoje foi foda, foi foda. 4 minutos, 2-0, irritante, mano. Você é maluco, velho. Você é maluco. Mas é isso, vambora, vamos pro Mundial e já era. Seja o que Deus quiser. San Genaro. Agora, tem os cruzeirenses aqui também. Esse time já acabou, né? Os caras estão tentando fazer com que ele volte, né? Em Minas Gerais hoje só tem um time, que é o Galo. Esse time aí estão tentando ressurgir da cinza, mas não vai virar. Não vai virar, porque quando o Pedro sair de lá, que daqui a pouco ele vai desanimar, porque esse time é ruim e não vai ganhar nada, quem é que vai pegar essa barca aí? Quem vai pegar essa barca aí? Ninguém, né? Ninguém vai pegar uma barca como essa, tudo endividado, quebrado, que não ganha nada. Fazia 7 anos que não ganhava do Palmeiras, né? E o Galo é 6 vezes campeão lá em Minas. Quer dizer, lá não tem mais outro time, lá só tem o Galo. E tem esses caras aí que estão tentando fazer esse time respirar, graças ao Pedro lá, que é um grande empresário. Mas não vai virar nada também. Daqui a pouco ele desiste, o Cruzeiro volta para a Série B, Série C, que lá que é o lugar deles. O Palmeiras está de TPM. Estava falando isso depois do jogo. O Palmeiras está de TPM. É tensão pré-mundial. É isso que está acontecendo com o Palmeiras. Está de TPM, porque nos momentos agora que antecedem esse Mundial, a gente está vendo que as coisas deram uma mudada, né? Deram uma mudada. É TPM. TPM do Palmeiras nesse momento aqui que falta aí dias, né, para a estreia no Mundial. Mais uma rodada quente do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, Raposa, tá demais o Cruzeiro, hein? Que coisa linda, hein? Venceu o Palmeiras por 2-1, fez 2-0 com 4 minutos de jogo. O Palmeiras esboçou no segundo tempo reação, mas não conseguiu empatar o jogo com o time do Cruzeiro, que dá uma subida impressionante na tabela de classificação do campeonato, onde tem o Flamengo, líder. O Flamengo, Deus do céu, cara. Passou o carro no Fortaleza 5-0. Eu vou te dizer, esse Flamengo tá demais o Flamengo. Muito bem, e eu transmiti o jogo do Corinthians contra a equipe do Vitória. Um dos piores jogos que eu transmiti no campeonato, sim. O Corinthians, no início do jogo, o Memphis deixa o Thales Magno na cara do gol, era só chapar e fazer o gol, foi dominar, tomou um tranco, caiu. Eu não entendo jogador que entra todo molenga na área para dividir uma bola corpo a corpo. O cara tem que estar ligado nisso, é profissional de futebol e tem que estar muito ligado nisso aí. O Thales Magno, depois que o Corinthians renovou o empréstimo dele, parece que ele foi para os Estados Unidos com a questão de visto, até parece, lembra que ele foi e voltou, parece que o futebol ficou, ele veio sozinho, largou o futebol lá nos Estados Unidos. É um bom jogador, mas está jogando muito mal. Bom, muito mal está o time todo do Corinthians. E você vê quando você tem um jogador diferenciado, como o Memphis, que dá passes, dá toques, é um cara meio certeiro, mas como o Garro. O Garro entra, cara, e é o que eu tenho visto assim no futebol brasileiro. Quando você tem um jogador muito diferente para enfiar a bola, para passar a bola, alguns outros jogadores que são inferiores não entendem a jogada. Isso acontece muito no Santos com o Neymar. Você vê uma sequência de jogada
ela não acontece. O Neymar, inclusive, hoje, estou misturando os assuntos aqui, vou falar já já do Neymar. Então é o seguinte, e o Corinthians, com a entrada do Garro, ganha uma força incrível na qualidade e tal, mas a finalização, e claro, não dá para você falar que não, né? Que o Yuri Alberto está fazendo uma falta incrível, que o Carrilho também está fazendo, o Carrilho, como queiram, fazendo uma falta incrível, jogadores que se machucaram, enfim, mas o Corinthians, assim, um futebol muito ruim. Eu entendo o que o Dorival faz, eu entendo perfeitamente. O Corinthians vinha tomando muitos gols nos jogos. O que o Corinthians tem feito? Tentando ficar mais com a bola. E como o Corinthians consegue ficar mais com a bola? Tocando a bola para trás. O Corinthians só joga para trás. Pega a bola, volta para trás. Volta o lance. Recomeça o lance. Kaká jogando toda hora a bola chegando no Kaká. Toda hora a bola chegando no Ramalho. A gente vê isso no time do Corinthians. Por quê? Mais posse de bola, menos risco de tomar gol. Ok, mas tem que ter o lado ofensivo. E mais uma vez faltou um articulador no meio de campo do Corinthians, na montagem dele, Corinthians, pelo Dorival. Um jogo muito ruim. Mas aí o Santos, o Neymar, acho que o primeiro cartão ele nem merecia, mas acabou sendo expulso, o esforço, a vontade, acho de fazer gol. O Santos muito bem contra o Botafogo, jogou mais que o Botafogo. Irmão, os comentaristas agora vão analisar a derrota do Palmeiras, vai ter aqueles loucos de sempre aí, que vão falar que nada presta, tipo Mauro César da vida e tal, vão falar que isso e aquilo, vão concordar aí com o pessoal que tá jogando amendoim e tal. Mas eu vou falar pra você, vai ter gente sensato aí que vai falar que o jogo foi o seguinte, começo do jogo, o amasso que o Cruzeiro deu, aquele rolo compressor, decidiu o jogo. O Palmeiras não conseguiu reagir àquele rolo compressor a tempo, não conseguiu fazer um golzinho no final do primeiro tempo, que era essencial aquele golzinho. Se sai um gol do Palmeiras ali, o jogo era outro. Não saiu, o Cruzeiro volta com grande vantagem no segundo tempo. O Cruzeiro não conseguiu mais jogar, conseguiu dar só mais um chute no gol depois daqueles gols. O Palmeiras foi para um rolo compressor, ele sim, um rolo compressor para cima do Cruzeiro, mas aí não teve efetividade suficiente. O Estevão, de novo, não brilhou no jogo grande, não consegue aparecer contra times grandes, contra times que estão disputando algo importante com a gente. Então, ficou nisso, né? É uma despedida melancólica do Estevão no Brasileirão, né? Perde em casa para o Flamengo, apagado, e perde também fora para o Cruzeiro, apagado, melancólico. O Estevão aí nesses últimos 2 jogos do Palmeiras. Fazer o quê, né? Paciência. Agora é o Super Mundial de Clubes. Não esperem que o Estevão vá decidir algum jogo no Mundial, tá? Já não tô contando com isso. Tô contando que o time coletivamente vai fazer algo, porque não vamos depender de Estevão não, tá? Porque se depender de Estevão, nós estamos mortos, cara. Porque imagina você enfrentar um PSG nas oitavas de final e dependendo do Estevão fazer alguma coisa, encaixotado pela marcação dos europeus. Não vai acontecer. Eu arrisco a dizer que podemos ver um novo Luan, não no sentido do futuro da carreira dele, porque ele já tá indo pro grande clube, na grande liga. Embora não é o melhor clube do mundo, mas nem tá entre os 5, mas tá numa grande liga, tá num clube dos grandes lá, do Big Six. Então, ele vai ter uma baita carreira, tá? Só tô querendo dizer o seguinte, o Luan, depois daquele Mundial, aliás, naquele Mundial, ele não jogou contra o Real Madrid, o Luan do Grêmio, eu tô falando, tá? Em 2017. Ele ficou apagadão, assim, não entrou em campo, cara, praticamente. E o Estevão, eu temo que isso aconteça com o Estevão. Espero que ele queime a minha língua do que eu tô falando hoje, depois do jogo contra o Cruzeiro, e faça alguma coisa, comece a ganhar jogos importantes aí, que, sabe, na primeira fase, que meta um gol por jogo, pelo menos aí ensaque o Porto, que depois, quando pegar quem quer que venha, Botafogo, PSG, Atlético de Madrid, que ele faça uns 3 gols, mas eu não consigo ver isso acontecendo hoje. Tomara que isso aconteça, eu queimo a língua, né? E aí eu vou aqui botar o rabo entre as pernas, bater a palma pro Estevão, pedir perdão ao vivo. Tá? Bota até a minha cara aqui, se for o caso. Deixe sua opinião aí, tá? Avante palestra.